Diagnóstico. O diagnóstico da toxoplasmose é baseado principalmente em exames de sangue. Em alguns casos, pode ser necessário combinar outros tipos de exames laboratoriais para uma avaliação mais detalhada. Contaminação por água e alimentos. A confirmação de casos de toxoplasmose decorrentes de surtos de transmissão por água ou alimentos deve ser feita necessariamente por critérios laboratorial específicos a partir dos resultados dos exames de sangue, uma vez que a doença é comum em diversas regiões. Adquirida ou congênita, é diagnosticada principalmente pela identificação de anticorpos específicos contra o parasita. A sorologia é sensível, específica e possível de ser realizada em laboratórios de menor complexidade. Em situações de surto, a identificação do vínculo de casos, a fonte de transmissão, deve ser feita criteriosamente, considerando sempre os achados laboratoriais que indicam o tempo provável da infecção. Durante a investigação de surtos, o diagnóstico laboratorial deve ser feito por exames realizados nos laboratórios centrais de saúde pública, laboratórios de referência regional ou nacional ou centros colaboradores do Ministério da Saúde. Na ausência de surtos, a confirmação dos casos de toxoplasmose deve ocorrer por meio de avaliação clínica em conjunto com exames laboratoriais realizados de acordo com a avaliação e recomendações médicas. Prevenção. A principal medida de prevenção da toxoplasmose é a promoção de ações de educação em saúde, principalmente em mulheres que estão em idade fértil e pessoas com imunidade comprometida. É fundamental manter uma higiene alimentar. Saiba mais sobre as medidas de prevenção e controle que devem ser adotados para evitar a infecção por toxoplasmose. Alimentos de origem animal, cortes inteiros de carne de porco, cordeiro, vitela ou vaca, a pelo menos 65,6 graus Celsius, com 3 minutos de repouso após o cozimento. Carne moída e carne de caça selvagem a 71,1 graus Celsius e aves a 73,9 graus Celsius. O cozimento de micro-ondas não é confiável para matar o protozoário. Congelamento de carne a uma temperatura interna de menos 12 graus Celsius. Evite a contaminação cruzada para outros alimentos lavando as mãos completamente após o manuseio de carnes cruas ou frutos do mar, assim como as tábuas de cortes, pratos, bancadas e utensílios. Frutos do mar, incluindo marisco, devem ser bem cozidos. Evite comer qualquer carne crua ou mal passada e carne crua curada. Evite beber leite não pasteurizado e produtos lácteos feitos com leite não pasteurizado. Frutas e verduras. Lave bem as frutas e legumes corretamente e com água adequadamente tratada antes de comê-las, antes mesmo de descascar. Limpe as superfícies de cozimento e os utensílios após contato com frutas ou legumes não lavados. A lavagem adequada de verduras, frutas e legumes inclui a escovação dos alimentos. Água. Consumo de água tratada, uma das principais formas de prevenção da doença é consumir água que tenha recebido o devido tratamento. Por isso é essencial dar preferência ao consumo de água 100% potável. Fervura da água. Antes de consumir a água é indicado o uso de filtros e a fervura por 5 minutos como tratamento adicional, principalmente em situações de surto da doença. Limpeza de caixas d'água. É importante realizar periodicamente a limpeza de reservatórios e caixas d'água para manutenção da potabilidade da água, assim como se deve manter a caixa d'água bem vedada para minimizar os riscos de contaminação. Meio ambiente. Cobrir as caixas de areia das crianças quando não estiverem jogando para evitar que os gatos as utilizem. Não alimente gatos com carne crua ou mal passada. Mude a caixa de areia dos gatos de estimação diariamente.
Mulheres grávidas e indivíduos com baixa imunidade devem evitar manusear as caixas de areia. Se não houver mais ninguém disponível para trocar areia, use, se possível, máscaras faciais e luvas, além de lavar bem as mãos com sabão e água tratada adequadamente. As mulheres grávidas e os indivíduos com baixa imunidade devem usar luvas ao jardinar. A indústria da carne deve continuar empregando boas práticas de produção, como manter gatos e roedores fora das áreas de produção de alimentos e usar fontes de água com qualidade e adequadamente tratadas para os animais. A indústria agrícola deve empregar boas práticas de produção para reduzir a contaminação. Em situações de surto, deve-se identificar e retirar imediatamente o alimento contaminado dos locais de produção e distribuição para interromper a cadeia de transmissão e evitar a ocorrência de novos casos. Em todos os casos, deve-se orientar que os pacientes não utilizem medicamentos sem indicação médica e procure atendimento para realizar o tratamento adequado. Eu quero lhes apresentar, caros alunos, a cartilha de prevenção de doenças parasitárias, leishmaniose e toxoplasmose, do professor Luiz Carvalho. A cartilha é composta por informações necessárias às doenças e com o fator principal, que é a prevenção. A cartilha está no formato de arquivo PDF. Adquira a sua pelo WhatsApp do professor. E por fim, meus queridos alunos, essa foi mais uma videoaula com o professor Luiz Carvalho. E não esqueçam de responder as atividades. Até a próxima. Tchau, tchau.